converso agora com o professor doutor Luiz Carlos Dias, do Instituto de Química da Unicamp, membro da Academia Brasileira de Ciência, comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico e membro da Força Tarefa da Unicamp no combate à Covid-19. O doutor Luiz, que também tem realizado um forte trabalho aí de combate à desinformação nas redes sociais. O doutor Luiz Carlos está aqui no Zoom comigo, a quem eu agradeço pela participação. E começo perguntando, doutor, o que está acontecendo no Brasil? Sempre fomos referência aí em vacinação, uma das mais amplas coberturas do mundo. Nunca ninguém se questionou sobre a eficácia e a garantia, a segurança das vacinas e, de repente, a gente vê um frenesi desse. O que está acontecendo, doutor? Tem algum risco mesmo essa vacina? Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos acompanhando a TV Câmara Rio Preto. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Olha, Alexandre, as vacinas elas estão salvando bilhões de vidas, né? Elas foram desenvolvidas rapidamente, mas nenhuma etapa foi pulada no desenvolvimento dessas vacinas em uso hoje contra a Covid, e elas têm a sua segurança, a sua eficácia comprovada nos vários estudos padrão ouro, né? Em que eles foram investigados com grupo placebo, estudos, né, randomizados, com grupo controle, né, com placebo. Então, elas já mostraram segurança, eficácia, vêm sendo avaliadas ainda na sua fase de farmacovigilância, né, quando as vacinas ou os medicamentos são aplicados no mundo real, e elas vêm mostrando eficácia e segurança, e elas são a nossa melhor alternativa, sem dúvida nenhuma, para sair dessa pandemia. Mas é claro que as vacinas oferecem uma camada de proteção. Para as vacinas terem um efeito potencializado, elas precisam que as pessoas mantenham, né, as medidas não farmacológicas, como o uso de máscaras, os hábitos de higiene das mãos, né, o distanciamento físico. Isso é absolutamente fundamental, evitando locais, por exemplo, com aglomeração, locais pouco ventilados. Agora, você mencionou aí, Alexandre, essa onda de fake news. Nós estamos sendo bombardeados cada dia mais com essas mentiras assassinas, né, que são criadas por um gabinete muito organizado, né, pelo movimento anti-vacinas, e com o objetivo hoje de boicotar a vacinação infantil. Eles são muito financiados, então eles mentem, eles estão levando pessoas a acreditar em falsas terapias, a desconfiar da eficácia e da segurança das vacinas, né, a não cuidar com as medidas não farmacológicas e a não se vacinar. Então, eles, desde o início da pandemia, mas particularmente agora, nas últimas semanas, desde que a vacina da Pfizer foi aprovada, né, a vacina para uso pediátrico foi aprovada pela Anvisa, eles vêm fomentando protestos contra o uso de máscaras, contra o distanciamento físico, contra as vacinas, inventando mortes, né, que ocorreram após as pessoas terem sido vacinadas, como se as mortes tivessem sido causadas pelas vacinas. Então, infelizmente, esse movimento anti-vacinas, Alexandre, ele contribui para uma menor adesão da população às vacinas. Você falou aí dados que são absolutamente assustadores, e isso vai acabar resultando em mais infecções, em mais hospitalizações e mais mortes, incluindo das nossas crianças, infelizmente. Eles vão continuar, né, criando essas mentiras assassinas contra as vacinas, e essa onda de desinformação, Alexandre, ela vai nos acompanhar durante 2022. Isso tem um impacto desastroso na vida das pessoas. Doutor, e o que esses grupos, o senhor falou grupos organizados, o que motiva eles? O que eles ganham com isso? Enfim, é por acreditar mesmo que a vacina mata? Qual o objetivo desse pessoal? Olha, os objetivos são vários, desde objetivos políticos, religiosos, financeiros. Tá? A gente sabe disso. O movimento anti-vacinas, ele nunca foi muito forte no Brasil. Ele sempre foi muito forte nos Estados Unidos e em alguns países europeus, mas em virtude dessa polarização política, ele está crescendo muito agora. Então, desde o início da pandemia, a gente sabe, né, houve um enorme descompasso no combate à pandemia por parte do Ministério da Saúde e do governo federal, que sempre defendeu o chamado tratamento precoce com kit Covid. Né? Não sei se você lembra, né, cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina e outros. Enfim, essa foi uma bandeira política, né? O governo federal defendeu também que as pessoas poderiam se infectar, deveriam se infectar com o vírus para atingir aquela chamada, né, imunidade de rebanho, entre aspas, que a gente sabe que para a Covid, infelizmente, não existe. A Omicron está mostrando isso. Então, essas foram bandeiras que foram defendidas. Então, tem questões também religiosas e tem muitas questões financeiras.
Porque tem muita gente que ganha dinheiro com o movimento antivacinas, tem muita gente que lucra com isso. Tem empresas, por exemplo, que defendem tratamentos mais naturais e que eles combatem as vacinas, porque as vacinas elas são sintéticas. Tem os defensores, por exemplo, dos medicamentos, né, do kit precoce, que ganham bilhões de reais com a venda desses medicamentos, né, como cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, que são as empresas, principalmente algumas empresas de genéricos aqui no país. Então, são vários os interesses aí. O que é importante é o seguinte, as vacinas, elas mudaram a história natural dessa pandemia, né? Nós transformamos a história natural da Covid-19 com a vacina. Nós transformamos uma doença que era altamente letal. Você lembra do que aconteceu lá no Amazonas, né? Em que eles empregaram o kit precoce, em que eles deixaram a população tentar atingir aquela chamada imunidade de rebanho. Nós vimos uma taxa de letalidade extremamente alta. Nós tivemos cerca de 4.000 pessoas morrendo por dia no Brasil, né? Quando a variante Gama estava circulando aqui. Vieram as vacinas derrotaram a variante Gama. Depois veio a variante Delta, as vacinas derrotaram a variante Delta. Só que aí as pessoas acharam que a pandemia estava acabando. As vacinas funcionaram tão bem em reduzir casos graves, hospitalizações e óbitos, que as pessoas relaxaram muito, por exemplo, nas festas de fim de ano, né? Infelizmente, nós vimos muitas aglomerações pelo país inteiro. Aí a Ômicron, que é uma variante muito transmissível, tomou o lugar da Delta e está aí causando essa onda, né? De impacto de grande escala, de muitos casos, né? A pandemia vem mudando a cada onda. Primeiro nós tivemos uma onda com muitas mortes, né? E aí depois com a variante Delta, com a população já vacinada, o número de óbitos e casos graves caiu, veio agora com a Ômicron. Nós temos boa parcela da população vacinada, mas nós ainda temos muitas pessoas não vacinadas ou que não estão com o esquema vacinal completo, né? E a Ômicron está mostrando para a gente, Alexandre, que é fundamental que as pessoas tomem a segunda dose, quem só tomou a primeira, e que tomem a dose de reforço, quem tomou as duas primeiras doses. Então, nós precisamos combater esse movimento anti-vacinas criminoso e irresponsável, porque eles agora estão, inclusive, eles começaram muito firmes nas redes sociais, eles continuam firmes nas redes sociais, mas eles estão expandindo as suas ações para o ar livre, né? Para as ruas, para as praças. E cada mensagem deles, Alexandre, ela se resume a uma das narrativas, né? Ou a Covid não é perigosa, ou as vacinas é que são perigosas, e que você não pode confiar em cientistas nem em médicos que seguem a ciência. Complicado. Doutor, vou pegar um gancho do que o senhor falou, dessa onda da Omicron. Me parece que é a quarta onda. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa Omicron, o que já se sabe dela, ao que tudo indica, ela é mais leve ou ela é mais leve porque tem muita gente vacinada, e também qual é a expectativa que o senhor faz após essa quarta onda. Nós, enfim, vamos nos livrar aí dessa pandemia ou novas variantes podem surgir? Parece que já tem até uma subvariante da Omicron. Ainda é cedo para se preocupar com a subvariante da Omicron, certo? Porque são dados ainda recentes, a gente precisa esperar. Mas a Omicron é motivo de preocupação. E eu não concordo que a Omicron cause casos mais leves, não, viu? Nós já estamos observando que não. Ela é uma variante que surgiu com uma quantidade e variedade de mutações, Alexandre, que impressionou todos os cientistas no mundo. Ela possui 50 mutações, 32 mutações naquela proteína S, que é aquela parte externa do vírus, que é exatamente a chave que o vírus usa para encaixar nas fechaduras nas células no organismo humano, né? E dessas 32 mutações da proteína S, 15 delas são no local exato que o vírus usa para encaixar nas células humanas, né, nos receptores. Então, essas mutações no vírus, nesse local em que ele se conecta aos receptores nas células humanas, é que dá início à infecção. E é a principal parte a ser reconhecida também pelos anticorpos que são produzidos por todas as vacinas em uso hoje. Por isso ela é tão transmissível também? A transmissibilidade dela deve ser uma série de fatores, ao fato de que essas mutações levam ela a interagir mais facilmente com algumas células do nosso organismo. Agora, felizmente, né, as vacinas, a vacinação em massa, ela impediu que essa variante se tornasse mais letal, mais perigosa. Ela infecta principalmente, Alexandre, células do trato respiratório superior. Ela entra nariz e boca, né, mas ela infecta aqui garganta, traqueia, faringe, laringe, e ela não se espalha muito entre os pulmões. Isso não quer dizer
que em pessoas imunossuprimidas, né, imunocomprometidas ou nos mais idosos, ela não possa infectar os pulmões e causar casos graves e óbitos, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. As vacinas, elas funcionaram tão bem que elas protegem as pessoas vacinadas, principalmente as pessoas com as 2 doses, ou as pessoas que já tomaram a dose de reforço, né, a D3, a ter uma doença um pouco mais leve. Mas isso não quer dizer que pessoas vacinadas não possam ter uma doença também mais grave. Então a gente precisa cuidar, né? Como eu falei, as vacinas elas oferecem uma camada de proteção, mas a gente precisa continuar mantendo as medidas não farmacológicas. Então, essa enorme capacidade que a Omicron tem de pular de uma pessoa para outra, porque a Covid ela é transmitida, né, um vírus respiratório, ela é transmitida através de gotículas que estão no ar. Então, se você está num local que tem gotículas ali com vírus, você vai respirar esse vírus e você vai ser infectado pela Omicron se você não estiver usando uma máscara de boa qualidade, como o PFF2 N95. Né? Então, graças às vacinas, aparentemente a Omicron está causando uma doença mais branda em pessoas vacinadas, certo? Isso é muito importante deixar claro. Sim. Tá? Mas a gente tem que se cuidar. Tá? A gente tem que se cuidar realmente. Nós temos ainda um grande número de vacinados. Se você olhar, por exemplo, os dados de hospitalizações de casos graves e de óbitos, não só no Brasil, mas como no mundo, o maior percentual são de pessoas não vacinadas ou de pessoas que tomaram apenas a primeira dose. Sim. Tá? Então, é fundamental, gente, que a gente, né, mantenha as medidas não farmacológicas e volte para tomar a terceira dose ou a dose de reforço e que as crianças também sejam vacinadas, porque crianças podem ter casos muito graves de Covid, podem ter sintomas de Covid longa, né, podem ter sequelas neurológicas, cardiovasculares, pulmonares, né, podem ter casos de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, a SIMP, né, que é associada à Covid-19. Né, isso pode prejudicar as crianças por toda a vida. Né? Essas sequelas que eu falei, elas podem ser irreversíveis e crianças podem morrer. E elas também podem transmitir o vírus para outras crianças, né? Para pais, para avós que moram no mesmo lar, pessoas que têm comorbidades. Então, é fundamental a gente vacinar. Com relação à tua outra pergunta, né, se eu não me engano, era o que esperar, né? O que esperar do prazo, porque aqui em Rio Preto a gente está, segundo o pessoal da saúde aqui, a gente está no pico e até hoje saiu uma reportagem no Diário da Região de um estudo da Unesp, do Observatório da Unesp, que a nossa taxa de transmissão aqui em São José do Rio Preto é de 1,88, que seria recorde no estado. Eu queria que o senhor traduzisse o que significa essa transmissão de 1,88 e também a previsão que o senhor faz, porque o especialista aqui, o Dr. Maurício da FAMERP, ele acha que da mesma velocidade que a gente subiu, nós vamos descer. E a partir daí ainda é uma incógnita. Eu queria a sua opinião. Eu gostaria de ser tão otimista quanto ele. Tá? Mas, embora talvez essa colocação dele se baseie naquilo que a gente está observando na África do Sul, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Né? Eles chegaram no pico rapidamente e aí o número de casos começou a cair. Mas também eles começaram a vacinar mais a sua população. Isso eu acho que pode sim vir a acontecer aqui no Brasil também, à medida que a gente vacine mais e mais pessoas, porque as pessoas com a dose 3, com a dose de reforço, elas ficam muito mais protegidas com a Omicron. E a gente tem que ter em mente o seguinte, Alexandre, que as mutações elas ocorrem em menor proporção em pessoas vacinadas. Pessoas vacinadas ficam com o vírus por menos tempo, a doença é mais leve, então ela fica por menos tempo, ela transmite por menos tempo, ela elimina o vírus mais rapidamente do que pessoas não vacinadas. E essas vacinas que foram desenvolvidas hoje, elas foram desenvolvidas exatamente para isso, para evitar casos graves, hospitalizações e óbitos. Não deu tempo, gente, de desenvolver uma vacina tão boa ainda, tão robusta, a ponto de impedir a infecção. Porque o vírus ele entra por nariz e boca. Então, essas vacinas, né, que são intramusculares, elas não são injetáveis, elas não protegem, por exemplo, elas não produzem anticorpos que a gente chama de mucosa, né, os IgAs. Então, o vírus ele pode entrar em pessoas vacinadas também, a gente sabe disso, mas essas pessoas vão ter uma camada de proteção pela produção de anticorpos, de células de memória induzidas pelas vacinas. Então, elas vão ter uma doença mais branda, mais leve, muito provavelmente não vão precisar de hospitalização, não virão a óbito. Elas vão transmitir menos o vírus sofre
tem menos capacidade, por exemplo, de sofrer mutações em pessoas vacinadas. Isso é muito importante, porque à medida que a gente aumenta o número de pessoas vacinadas, a gente diminui a possibilidade, né, o número de pessoas susceptíveis para o vírus continuar se espalhando, se transmitindo. Então, é fundamental. Agora, é muito difícil para fazer previsões sobre o fim da pandemia, né? Nós ainda vamos ver o impacto da Covid aí nos próximos meses, nas próximas semanas, nos próximos meses, né? Nós vamos ter pessoas aí com muitas sequelas, né? Muitos países, Alexandre, ainda têm uma cobertura vacinal muito baixa. Se você pegar, por exemplo, os países africanos do Oriente Médio, a população lá, em torno de 10% apenas tomou as suas doses de vacina. Aqui no Haiti, nosso vizinho na América Central, cerca de 1% apenas da população tomou vacina. Então, isso aí, você ter pessoas não vacinadas, isso aumenta o risco de surgirem novas variantes. Então, nós temos que ter isso em mente. Nós só vamos sair da pandemia quando todo o planeta sair da pandemia, quando nós tivermos algo em torno de 70% da população vacinada. Agora, há uma tendência que, aparentemente, né, daqui para frente, a gente vai conviver com ondas menos severas da doença. Nós, muito provavelmente, vamos coabitar com o vírus. Tá? O vírus ele vai continuar aí convivendo com a gente. À medida que nós avançarmos na vacinação, os impactos da pandemia eles vão diminuir, mas nós vamos coabitar com o vírus, né? Mas eu imagino que no futuro ele vai causar menos estrago, né? Mas nós só vamos ter uma tranquilidade maior realmente quando todo o planeta estiver vacinado, exatamente para que a gente evite, né, o aparecimento, o surgimento de novas variantes nesse contexto de baixa vacinação nas populações mais vulneráveis, né, nos países de baixa renda. Então, eu ainda sou muito cauteloso em relação a se 2022 vai ser o fim da pandemia. Eu penso que nós estamos próximos, mas se vai ser em 2022 ou 2023, nós não temos como afirmar. Hoje eu discordo assim, respeitosamente, tá, de quem faz previsões sobre o fim da pandemia. Ninguém tem bola de cristal, não existe modelo matemático que permita uma previsão. Então, nós sabemos que o avanço da vacinação é fundamental para frear esse rastro de destruição do vírus e evitar, né, que essa triste marca, né, de óbitos que a gente já teve. Né, nós ultrapassamos 623 mil pessoas que perderam a vida aqui no Brasil por Covid. Então, o que nós precisamos hoje é que as pessoas tenham assim, a consciência, né, a empatia de que nós precisamos vacinar e vacinar o mais rapidamente possível, incluindo as nossas crianças. Tá? Isso aí é fundamental para que a gente freie a disseminação do vírus. O senhor acha que o Brasil ainda é um pouco relapso em termos de controle, de exigir o atestado de vacinação para, enfim, entrar em prédios públicos, restaurantes, eventos esportivos? Apesar que acho que grandes eventos têm-se, pelo menos diz que tem se exigido, né? Como a gente vê em outros países, você não entra num shopping se não provar que está vacinado. Eu acho que nós estamos fazendo de conta que estamos exigindo o passaporte de vacinação. Eu penso que o que aconteceu nas festas de fim de ano, nós vimos aglomerações pelo país inteiro, isso aí é inadmissível, Alexandre. Isso não poderia ocorrer, não foi por falta de aviso das sociedades médicas, das sociedades científicas e todos os cientistas, não foi. Nós falamos, as vacinas elas protegem, mas as vacinas para serem realmente efetivas precisam do apoio das medidas que eu sempre costumei chamar, né, de medidas coadjuvantes. As vacinas são as grandes estrelas da pandemia, mas para elas realmente funcionarem bem, elas precisam dos atores ou das atrizes coadjuvantes, que são quem? Máscaras, distanciamento físico, evitar locais fechados. Não foi o que nós vimos nas festas de fim de ano. Isso aí levou a uma sobrecarga de casa, uma sobrecarga, né, do nosso sistema de saúde. E eu diria para você que, assim, essas aglomerações que nós estamos vendo, né, que nós vimos nas festas de fim de ano, a gente vê nos estádios de futebol e várias outras manifestações, elas não deveriam estar ocorrendo no meio de uma pandemia. Nós ainda não saímos da pandemia. Para nós sairmos da pandemia, nós precisamos de uma conjunção de fatores. Vacinas, medidas não farmacológicas, empatia, responsabilidade social. E nós precisamos acabar com essa onda de fake news. Nós precisamos acabar com essa disseminação de fake news que só está trazendo prejuízo, né, para a saúde e a segurança da população brasileira. Agora, você me comentou anteriormente, eu esqueci de falar, né? O PNI, o brasileiro sempre gostou de vacinar. O Programa Nacional de Imunizações, Alexandre, é um exemplo para o mundo inteiro, é um exemplo principalmente para os países, né, com mais de 100 milhões de habitantes. Então, felizmente, nós temos aqui o PNI e nós temos essa cultura do brasileiro que gosta de ser vacinado, né? Nós tomamos vacinas desde que a gente nasce.
Então, já foram várias as campanhas de vacinação feitas, organizadas, né, lá de cima pelo Ministério da Saúde, né, que levaram sempre a uma alta adesão da população a todas as nossas vacinas do calendário infantil. Infelizmente, nós não tivemos isso para a Covid-19. E é fundamental você esclarecer a população sobre a importância de se vacinar e de manter as medidas não farmacológicas. Inclusive, parece que o Ministério, às vezes, joga contra, né? Divulgaram uma tal nota técnica aí a semana passada, desacreditando vacina e voltando à história, a cantilena da cloroquina. Aí parece que hoje mudaram alguma coisa, mas não mudou muito, né? Não mudou, Alexandre. Foi uma nota... Tiraram, né, a tabelinha só ali, parece, né? Mas se eu puder ter um tempinho ainda para esclarecer, né? Foi uma nota que foi assinada pelo secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde. Ela foi publicada no Diário Oficial da União no dia 21 de janeiro agora. Isso. Ela rejeitou com uma canetada, Alexandre, as conclusões técnicas científicas do grupo de trabalho, um grupo de trabalho que foi instituído pelo próprio Ministério da Saúde, que tinha cientistas, membros das sociedades médicas brasileiras, né? E rejeitou todas as conclusões que foram aprovadas pela CONITEC. A CONITEC é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, né? É uma comissão de altíssimo nível, uma comissão de cientistas e de médicos que mostrou que os medicamentos, né, cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, não funcionam contra a Covid. E que, obviamente, as vacinas funcionam, mas as vacinas não foram nem tema, porque é inquestionável a importância das vacinas. Então, esses inúmeros especialistas, eles representando sociedades científicas, universidades, sociedades médicas, eles fizeram um trabalho muito meticuloso, né, e eles estabeleceram diretrizes para o tratamento da Covid-19 pautadas no conhecimento científico, sólido, bem fundamentado, nas melhores informações hoje seguidas pela ciência e por todas as sociedades científicas e médicas no mundo inteiro e pela Organização Mundial. Todas são recomendações internacionalmente aceitas. Mas, para nossa surpresa, para a surpresa de todos nesse país, né, que entendem e que concordam que esses medicamentos do kit Covid não funcionam, essa nota técnica, né, nessa nota técnica, o secretário ele deliberou contra a decisão dessa equipe técnica e contra a votação da CONITEC, né, e embasou a sua decisão de votar esse protocolo técnico aprovado pela CONITEC, né, para pacientes, né, para o tratamento de pacientes não internados e que contraindicava o uso do kit de Covid no SUS e disse não, a hidroxicloroquina funciona contra a Covid, é segura, o que é uma completa mentira, é uma vergonha. E ele disse que as vacinas que estão salvando bilhões de vidas no mundo inteiro não funcionam e não são seguras. Então, assim, essa nota técnica é um enorme desserviço. É espantoso, Alexandre, que o Ministério da Saúde crie uma situação sem precedentes no país. Isso transgride, né, todos os princípios de ética, de boa ciência, né, de transparência e consolida, infelizmente, uma prática de destruição do sistema de saúde no país, né, consolidando esse discurso negacionista, né, que a gente está vendo nas redes sociais. Essa nota é uma opinião pessoal do secretário, contra todas as evidências científicas acumuladas, né, com a vacinação no mundo do real, com cerca de 10 bilhões, gente, de doses de vacinas aplicadas, salvando vidas no mundo inteiro, né? Então, é uma insanidade para defender uma bandeira política, infelizmente, é uma enorme irresponsabilidade, um crime contra a saúde pública. Você citou aí que o Ministério da Saúde recuou e excluiu a tabela antivacina da nota técnica, mas isso não muda nada, porque a nota continua lá. Está publicada, né? A nota continua lá. Então, tem uma nova versão da nota, né, em que eles apenas retiraram essa tabela e isso é uma piada, infelizmente, né? Não fosse uma tragédia em termos de políticas na área de saúde pública. Então, nós não podemos falar mais em hidroxicloroquina hoje. Depois do sucesso das vacinas, né? Parece que o Ministério da Saúde, infelizmente, se afastou da ciência, da informação correta, da verdade. Essa nota vai na contramão da ciência, da defesa da vida, vai na contramão daquilo que vem sendo, né, estipulado pela Organização Mundial da Saúde, por todas as sociedades médicas e científicas brasileiras, mundiais. A gente entende como charlatanismo. Então, o ideal é que essa nota seja esquecida, deletada e que seja aprovado o parecer da comissão de especialistas, né, que fundamenta a decisão da CONITEC. Legal. Professor, estamos caminhando para o final da nossa entrevista já. Queria jogar mais 2 temas para o senhor encerrar e também
falar algo mais que o senhor julgue pertinente, alguns países já estão aplicando a 4ª dose, acho que Chile e Israel. Parece que já tem um estudo no Brasil a respeito da 4ª dose, se vai ser necessário. Queria a sua opinião. Se a vacina vai entrar para um calendário anual, se teremos aí todo ano tomar essa vacina, assim como tomamos a da gripe. E é isso, queria que o senhor concluísse aí e falasse o que o senhor mais deseja. Com relação à 4ª dose, eu acho que ainda é cedo, Alexandre, porque o que nós precisamos primeiro é o seguinte: nós precisamos que todo mundo que tomou a primeira dose, que não voltou para tomar a segunda dose, volte. E que todo mundo que tomou a segunda dose, que ainda não tomou a dose de reforço, vá tomar. Nós temos aí, eu peguei os dados aqui hoje, nós temos cerca de 76% da população brasileira que tomou a primeira dose, 69% que tomou a segunda dose, e mais cerca de 19,3% que tomou a dose de reforço. Nós precisamos fazer esse número, que hoje que está em 19% da dose de reforço, chegar próximo de 90%. Nós precisamos aumentar muito esse percentual de pessoas com a dose de reforço, porque essas pessoas é que vão estar mais protegidas contra a Ômicron. A Ômicron consegue infectar mesmo vacinados, por todas essas mutações que eu já citei aqui, mas as pessoas têm uma chance de ter uma Covid mais leve com a dose de reforço, então é fundamental. Nós precisamos também vacinar as nossas crianças, né, e os nossos adolescentes. Isso é fundamental para que a gente atinja uma alta cobertura vacinal, Alexandre, e evite o surgimento de variantes entre crianças que possam causar casos mais graves em crianças. As pessoas não entendem que as variantes surgem principalmente em pessoas não vacinadas e que depois infectam também pessoas vacinadas. Que apesar de estarem mais protegidas, mas elas também podem eventualmente ter casos mais graves se forem idosos e imunossuprimidos. Então nós precisamos evitar que uma variante mais perigosa surja entre crianças não vacinadas. Você vê que hoje dados da União Europeia, né, do Reino Unido, dos Estados Unidos, mostram um grande número de crianças sendo não vacinadas, sendo internadas. Então, nós precisamos, as vacinas são seguras, as vacinas são eficazes, elas foram testadas. A vacina da Pfizer para criança usa uma dose 2/3 menor do que a vacina para adultos. Então, ela é uma vacina que mostrou um altíssimo perfil de segurança. Qualquer dado de efeito adverso grave sendo relatado é fake news, é mentira, não vamos acreditar. Essas vacinas estão salvando vidas, elas não estão tirando vidas. Tá? A vacina Coronavac, também agora aprovada na faixa etária de 6 a 17 anos, é uma vacina extremamente segura, é uma tecnologia que usa de vírus inativado. Então, a gente espera que tanto a vacina da Pfizer como a Coronavac possam ser aprovadas, por exemplo, também para crianças abaixo, né, na faixa de 3 anos para cima em breve. Então, eu acho que ainda não é o momento de nós falarmos em 4ª dose. Certamente no futuro, Alexandre, depois que a gente conseguir sair desse número alto, né, de infecções, de casos, nós vamos precisar tomar uma outra dose de uma vacina. Agora, lembre também que as vacinas que estão em uso hoje, elas foram desenvolvidas quando nós tínhamos outra variante em circulação, que era a variante original de Wuhan. Nenhuma das vacinas, até o momento, Alexandre, foi atualizada para a plataforma, por exemplo, da variante Ômicron. Então, esse é um ponto importante. Pode ser, a gente está esperando, né, nós cientistas estamos esperando que possam surgir vacinas mais robustas, adaptadas à plataforma da variante Ômicron, vacinas que protejam por mais tempo, tá? Que consigam, por exemplo, oferecer uma resposta de produção de anticorpos ou de células de memória por mais tempo do que 3, 4, 5, 6 meses. Tá? E vacinas mais robustas no futuro, quem sabe alguma vacina de spray nasal, que possa produzir anticorpos aqui, ó, no nariz e na boca, que é por onde o vírus entra. Porque a partir do momento que o vírus entra por nariz e boca e nós não temos anticorpos aqui, os famosos IgA, os anticorpos de mucosa, o vírus ele vai poder infectar as nossas células. Então, nós vamos precisar de alguma vacina mais robusta. Né? Em que momento? Muito provavelmente, né, eu espero que a gente tenha algum tipo de vacina mais robusta ou adaptada para essas plataformas até o final do ano. Mas agora, apesar de que tem estudos que mostram aí que talvez uma 4ª dose seja necessária, eu acho que o importante é vacinar quem não tomou a segunda dose, quem não tomou nenhuma dose, quem não tomou a segunda dose, quem não tomou a dose de reforço e vacinar as nossas crianças. Gente, vamos acreditar na ciência, a ciência salva. As vacinas estão salvando bilhões de vidas, elas são a nossa melhor ferramenta. Se nós tirarmos as vacinas, gente, nós não temos nada para colocar no lugar. Agora, as vacinas precisam da ajuda das medidas não farmacológicas para que realmente a gente consiga disseminar o espalhamento desse vírus e o surgimento, né, impedir o surgimento de novas variantes de preocupação.
Muito bom, professor. Só para lembrar, o senhor falou bilhões de doses aplicadas no mundo. No Brasil, talvez centenas de milhões de doses, e nos tem notícia de uma morte aí, talvez. A gente teve aquele episódio lamentável de Lençóis Paulistas, mas que fizeram um carnaval em cima da morte do garoto lá, mas descobriu-se que ele tinha uma doença genética gravíssima, que nem a família conhecia, né? Infelizmente, exatamente, nós estamos atingindo, são quase, se você consultar o site do Our World in Data, são 9,8 bilhões de doses de vacinas aplicadas no mundo inteiro. Cerca de 60% da população mundial já tomou pelo menos uma dose de vacina, Alexandre. Então, esse número é fantástico. Há 11 casos de mortes que estão sendo investigadas ainda, que poderiam ter tido alguma relação com vacina. O resto, gente, é tudo mentira, é tudo fake news. Olha, eu estou falando de bilhões de doses. Só que o movimento anti-vacinas, eles pegam um caso de efeito adverso e fazem desse caso de efeito adverso, né, um grande circo para assustar as pessoas. Mas olha quantas doses foram aplicadas aqui no Brasil, foram mais de 163 milhões que tomaram a primeira dose, mais de 148 milhões que tomaram a segunda dose, mais de 41 milhões que já tomaram dose de reforço e 575 mil crianças já foram vacinadas aqui no Brasil, 575 mil. Gente, aí eles pegam um efeito adverso que não teve comprovação com a vacina, espalham medo, receio, preocupam pais, né? Os pais, as mães, os avós têm que ter noção, né? Tem que ter esse entendimento que criança pega Covid, pode transmitir a doença, pode precisar de hospitalização. Como eu falei, pode ter casos de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica associada à Covid, pode apresentar sintomas persistentes, sequelas irreversíveis, cardiovasculares, respiratórias, neurológicas. Crianças podem morrer, gente. Nós já perdemos aí 2.625 crianças no Brasil, crianças e adolescentes na faixa de 0 a 19 anos. Embora os números sejam muito subnotificados, na faixa de 5 a 11 anos são 324 óbitos. Esses não são números insignificantes, né? Só quem é um pai, uma mãe, um avô, um familiar que perdeu uma criança dessas para a Covid é que sabe a dor e o desespero, né? De perder um filho, um neto, para uma doença que tem vacina hoje, que a vacina ajuda a prevenir. Ela não evita a infecção, mas ela salva vidas, gente. Então, vamos nos vacinar. Dr. Luiz Carlos Dias, muito obrigado pelas suas informações, pela sua entrevista. Quem quiser saber mais, o Dr. Luiz está nas redes sociais, está no Instagram, está no Facebook, sempre com um vídeo bacana, interessante, desmistificando aí essas fake news, esses boatos, essas mentiras. Doutor, obrigado, viu? Eu que agradeço, Alexandre, fico à disposição e gratidão, viu? Muito obrigado. Fiquem bem, em paz e segurança. É isso aí, tá aí o Dr. Luiz Carlos Dias, professor da Unicamp, cientista, pesquisador, enfim, tem autoridade para falar sobre o assunto.